Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Estamos aqui com mais um podcast da Estácio Madu News e eu sei que você quer ouvir a gente falar sobre a situação dos times cariocas. Eu estou aqui com dois participantes que são incríveis. Nós temos aqui o radialista super promissor que sabe que entende demais de futebol, que é o Roberto Carlos. Fala com a gente, Roberto, me ouve? Olá, Lucas. Olá, Felipe. Tudo bem com vocês? Eu sou o Roberto Carlos, estudante de jornalismo, faço estágio em rádio, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, trazer o panorama aí dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro e as perspectivas aí para essa temporada de 2024. Legal, obrigado, Roberto. Cara, é muito legal estar aqui com você, a gente que sempre assiste a aula, a gente que sempre comenta sobre o Flamengo, o Botafogo, vai ser um papo muito legal. E eu tô aqui também com o Felipe Alves, cara, que também é super entendedor do assunto, que sabe muito sobre os times cariocas e que também estuda na Estácio juntamente com a gente. Me ouve, Felipe? Ouço sim, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde, Roberto. A gente vai conversar muito sobre os times cariocas, vamos trazer um panorama geral aí para os times, a temporada, que a temporada reserva para esses times. E vai ser muito legal, um prazer estar aqui com vocês. Então, o Vasco vem de uma derrota que eu não vou definir aqui, porque eu quero que vocês comentem para mim o que vocês acharam dessa derrota do Vasco para o Flamengo. Sabe que isso tem tudo a ver com investimento, tem tudo a ver com os setores de base também. A gente sabe que o Flamengo é um time que naturalmente tem mais investimento recente do que o Vasco. Como vocês enxergam isso? Então, Lucas, é uma derrota que foi vexatória, né? Acachapante para a equipe do Vasco da Gama. E eu acho que mesmo tendo investimento e tendo gasto de maneira equivocada, de maneira errada, eu acho que esse resultado foi vexatório e compromete muito o planejamento do Vasco, né? A gente sabe que o Vasco há pouco tempo virou empresa, né? Saiu do modo associativo, né? Entrou no modelo SAF, está procurando agora ter mais investimentos, né? Mas o Vasco não conseguiu transformar esse investimento em evolução no futebol, né? O Vasco não está conseguindo acompanhar o nível do seu investimento. A gente vê ainda que o Vasco investe de maneira equivocada e isso se traduz dentro de campo. A perspectiva era você diminuir o abismo em relação ao Flamengo, né? O time que mais arrecada no Brasil. E só que a gente vê esse abismo aumentar cada vez mais por conta desses investimentos que o Vasco vem fazendo em jogadores que têm qualidade muito abaixo do que o Vasco precisa para essa temporada. E acho que agora, no meio do ano, ainda tem como o Vasco consertar. Mas o Vasco vai ter que fazer uma janela agressiva e vai ter que ser muito assertivo para poder mudar os rumos da temporada. Perfeito, e assim, você vê que embora o Vasco ele tenha feito esse trabalho de se transformar em SAF, parece, obviamente, isso aos nossos olhos, que não foi um trabalho tão bem elaborado, a exemplo do Botafogo, né, Felipe? O que você acha? Então, exatamente, o Botafogo foi uma equipe que se planejou para ter uma SAF. O Botafogo, com o John Textor, tem uma SAF que hoje você vê que pensa realmente no futebol, que tem aquele misto que é muito necessário para dar certo uma SAF no Brasil, que para dar certo no Brasil, que é o investidor que ele entende, obviamente, né, investimento, mas também tem o lado torcedor e John Textor consegue mesclar bem isso. E a SAF do Vasco foi uma SAF, né, em muitos momentos oculta, que não teve muita transparência com o torcedor, né, a transparência que o torcedor espera, e que hoje em dia a 777 nem está mais no Vasco. O Vasco hoje busca outra SAF para poder ajudar no futebol, ajudar no ajudar o clube como um todo a se reerguer, né? Mas como o próprio Roberto Carlos disse aí para a gente, precisa sim de reforços. Está querendo contratar agora o Felipe Coutinho, que é um jogador
identificado no clube. E o Vasco busca essa retomada e busca fazer uma temporada melhor do que a do ano passado, busca crescer, mas para isso precisa de reforços, precisa de um bom comando de SAF e do apoio da torcida, que é uma coisa que não tem faltado de forma alguma, o apoio da torcida do Vasco para poder participar, para poder ter essa reconstrução da equipe. Pois é, de acordo com o que o Felipe Alves nos disse, né, sobre essa questão da SAF, muita gente criou uma ideia equivocada, né, achando que pelo simples fato de virar uma SAF ia ser quase que um Manchester City brasileiro. E não é bem assim que funciona. O mercado que é da Premier League não é o mesmo equivalente ao do Brasil, da mesma forma que o mercado brasileiro ele não se equipara ao mercado africano. Ninguém vai investir num time africano da mesma maneira que se investe no Brasil, porque são mercados diferentes e perspectivas diferentes. E a grande questão é o seguinte: os clubes brasileiros acabaram virando SAF, né, por má gestões, no associativo, chegaram a um período assim, quase que uma decadência, eles estavam ali prestes a fechar as portas, mas ainda assim faltou planejamento. Né? Alguns clubes assim estavam, como a gente diz na gíria, né, com o pires na mão. E o Botafogo, por exemplo, a gente pode botar como o melhor case, que o Botafogo se preparou para esse momento. Né? Porque o Botafogo, no momento que caiu para a Série B em 2021, a gente não viu o Botafogo fazer empréstimos, a gente não viu o Botafogo fazer contratações além do orçamento do que era previsto na Série B. A gente viu ali o Botafogo com um elenco barato, né? Não contraindo mais dívidas. A gente já viu ali o Botafogo tendo movimentos profissionais à espera de uma SAF. E diferente do que aconteceu no Vasco, né? No Vasco foi meio que um desespero. Como o Vasco se colocou ali para XP Investimentos, já foi uma tentativa assim, de desesperada, não teve um planejamento, não foi uma coisa assertiva. E isso está se traduzindo hoje. Né? Então, assim, a gente viu como uma empresa que não organizou bem essa questão de scout, de planejamento, né, na hora de fazer as contratações, e isso acaba fazendo o time não render dentro de campo de acordo com o esperado, porque você não tem um planejamento. Você gasta dinheiro de maneira aleatória e não gasta de maneira assertiva, então você não consegue formar um conjunto competitivo. O Vasco até tem boas peças, né? Por exemplo, ali se contundiu o Paulinho Paula e o Jair, que foram 2 acertos dessa SAF, mas só que não tinha peças ali à altura para você pensar numa substituição, e o time está pagando por isso, né? Para recomeçar no planejamento, visto que esses 2 jogadores tão importantes na temporada passada estão no departamento médico. Perfeito, Roberto. E é perceptível, como você bem falou, esse planejamento do Botafogo foi algo muito, muito evidente. O Botafogo, se a gente olha esses últimos 5 anos, ele conseguiu no ano passado, no ano de 2023, disputar por um título brasileiro. E isso, em questão de 3 anos, havia acabado de sair da Série B e voltando à Série A. Então existe um planejamento dentro do Botafogo que não houve no Vasco, que é aquele planejamento de, poxa, um planejamento de scout, ver os jogadores que servem. Eu lembro que jogadores como Oyama, o próprio Chay, que teve até aquela música, Eu Vi o Chay, outros jogadores que eram craques na Série B, o Botafogo olhou para eles e falou: cara, poxa, você me ajudou na Série B? Obrigado. Mas você não tem nível de Série A. O Botafogo, ele não viveu, ele não colocou um time de gratidão, que é uma coisa que o Vasco, ele costuma fazer com alguns jogadores. Embora o cara tenha ajudado o Vasco, poxa, beleza, cara, você me ajudou, mas você não tem nível de Série A. Você não é bom o suficiente. E isso precisa partir tanto do jogador como da própria equipe de scout, de analisá-lo e perceber que ele realmente não deve estar ali no elenco. Mas isso é exatamente uma coisa que a gente pode dizer assim que é um mal do futebol brasileiro, né? Não saber encerrar os ciclos. A gente viu também no Flamengo, né, que custaram a dispensar o Everton Ribeiro, ou não renovar, né? O Bruno Henrique está aí, ainda conseguiu mais uma renovação, mas são jogadores ali que já bateram no teto, já deram o que tinha que dar para o clube, né? E é o momento de viver outras aventuras, né? Outros desafios, podemos dizer assim. Né? Eu acho que o clube precisa saber mensurar isso.
né? Um cara que eu acho que o futebol de hoje ele não compensa mais como era antigamente, do jogador passar quase a carreira no mesmo clube. Eu acho que o jogador precisa se oxigenar com novos desafios e o clube também, por sua vez, precisa saber essa questão de encerrar ciclos. Né? Não deixar o cara sair pela porta dos fundos, né? E não sair com essa gratidão do torcedor, esse cara às vezes sair, digamos assim, quase que escorraçado do clube. Eu acho que tem que saber mensurar essa questão aí, né, da hora de encerrar o ciclo. Não, e perfeito o que vocês estão falando sobre encerrar ciclos. É uma situação que muitos clubes passam, inclusive times que vêm da Série B, que fazem campanhas boas em Série B, que sobem para a Série A, inclusive campanhas, eles têm essa dificuldade de encerrar ciclos, têm essa dificuldade, o presidente, a diretoria tem essa dificuldade de perceber que aquele elenco ele serviu apenas para a Série B e que para a Série A é um outro nível, né? O que a gente está conversando não é você mandar todos os jogadores embora, não. É você manter uma base, até importante, mas precisa de reforços, precisa, além de manter essa base, precisa de reforços à altura para poder disputar a Série A. Está cada vez mais complicado. A gente está conversando aqui sobre SAF. Quantos clubes hoje em dia no Brasil são SAF e tornam o campeonato ainda mais disputado? Cada ano que vem passando o Campeonato Brasileiro se torna mais disputado. Então, essa questão de encerrar ciclos se faz totalmente necessária e fundamental no futebol brasileiro. Perfeito, perfeito, Felipe. É algo que os clubes eles acabam deixando de lado. Existe até um exemplo, e aqui a gente pode pegar o clube que acabou de ganhar a Champions, não, o Real Madrid. O anúncio do Mbappé é completamente diferente de qualquer outro anúncio. O anúncio da renovação do Mbappé, se eu não me engano, por mais um ano com o PSG, foi um anúncio incrível. Tinha nota na imprensa. O PSG ele fez um escândalo, fez uma matéria, fez um vídeo, fez story, fez tudo o que podia. Enquanto o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, agora com 15 Champions, colocou só uma nota. Mbappé é o novo jogador do Real Madrid. Não traduziu para outra língua, não colocou em nada. Porque o clube, ele precisa ser maior que o jogador. Então, o Flamengo, ele é maior do que o jogador que ele tem. O Flamengo, ele é maior do que o Gabigol. Não é, o Gabigol não pode ser maior que o Flamengo. O Bruno Henrique não pode ser maior que o Flamengo. Assim como os jogadores do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, não podem ser maiores do que o clube. É preciso entender que, cara, você me ajudou, muito obrigado. Mas, poxa, não tem mais como você prosseguir. Então, a gente está vendo um grande exemplo disso, né? Que é o Cássio no Corinthians, essa dificuldade de encerramento de ciclos, né? O jogador teve as razões dele. Aí eu não estou entrando no mérito se o Cássio querer sair é certo ou é errado. Isso depende do jogador. O jogador que sente quando ele tem que sair, né? A gente tem esse exemplo, mas a torcida do Corinthians tá meio que dividida, né? Uns acham que o Cássio deveria ter ficado, outros acham que ele deveria ter saído. Ou seja, só para mostrar essa dificuldade do próprio torcedor, inclusive, de aceitar, e do jogador também, em muitos casos, de saber a hora que realmente tem que sair, tá? E às vezes da diretoria também, né? A gente vê isso no Flamengo. O Flamengo 2019, de 2019 para cá ganhou muitos títulos, né? E consequentemente os jogadores eles muitos se tornaram ídolos, né? Então tem essa questão, né? A gente já está em 2024 e a cada ano que passa, né? Fica esse questionamento, né? No Flamengo, desculpa, mas a gente está falando do Flamengo que veio uma era vitoriosa, né? Quando que se deve encerrar ciclos, né? Quando que o Bruno Henrique, quando que o Gabigol, quando que o Felipe Luiz, estou falando dos jogadores, alguns jogadores, citando alguns jogadores que são ídolos, quando que deve parar, o Arrascaeta, quando que deve parar, sempre fica esse questionamento, né? E cabe à diretoria decidir, o presidente decidir com tranquilidade, avaliar.
na hora de vender o jogador, ou o próprio jogador de aposentar mesmo. É exatamente isso que o Felipe falou, né? Você saber a hora de você encerrar o ciclo. E conforme o Lucas falou, né, sobre a questão do Real Madrid, o Real Madrid ele sempre soube, é um clube que é muito assertivo nessa questão, né? Você vê, o Real Madrid há pouco tempo atrás dispensou o Cristiano Ronaldo, né? Não renovou com ele. Agora também, de maneira muito assertiva, renovou com Kroos e Modric, né? São dois jogadores assim que já têm uma certa idade. Mas é aquilo, é você avaliar a questão do custo-benefício. Se o cara ainda está rendendo em alto nível, você mantém ele. E se ele teve uma queda de nível, você pode muito bem, né, organizar uma festa, botar uma placa para ele e tchau e bênção, né? Vai viver novos ares. Eu acho que é isso. É você saber o timing. E se a gente pode olhar também, o Barcelona teve justamente um problema como esse, né? O Barcelona se endividou. É um clube hoje que deve bastante aí no mercado por conta de ter renovado ciclos por gratidão. Né? Vários jogadores ali ficaram no Barcelona até não aguentarem mais nada, não aguentarem mais a um passo. Você tem ali o Piquet, você tem ali o Jordi Alba, né? Teve jogadores ali que chegaram ao nível de sair do Barcelona praticamente em nível deplorável tecnicamente. Né? Eu acho que isso também é um erro. Perfeito, perfeito. E agora, como o nosso tempo já está praticamente estourando, estamos caminhando para o final, eu quero saber de vocês dois, que são os especialistas aqui no assunto, como vocês enxergam o futebol carioca a nível nacional, na verdade a nível continental, né? Até a nível internacional. Nós temos aí o próximo Mundial de Clubes chegando, um novo formato. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham que os times cariocas conseguem alcançar, qual time vocês acham que é o melhor atualmente, né? Vou estar começando pelo Felipe e depois o Roberto. Mas como vocês enxergam isso? Qual time consegue ganhar títulos? Essa Libertadores de agora? O que vocês acham? Bom, em nível de futebol jogado essa temporada, eu creio que Flamengo e Botafogo são dois dos clubes cariocas que têm mais chances de obter sucesso. Né? O Fluminense não vem jogando muito bem, embora tenha um time forte, técnico capaz, que conhece bem o elenco, né? Os jogadores compram as ideias dele, mas o Flamengo, ele é o melhor time da América do Sul, ainda que essa temporada em alguns jogos tenha feito partidas abaixo, mas nesses últimos 5 jogos o Flamengo ele tem reagido, né? Eu tenho números anotados aqui. O Flamengo fez 16 gols em 5 jogos desses últimos. 16 gols em 5 jogos e tomou apenas um gol, né? E na Libertadores fez 4-0 no Bolívar e 3-0 no Milionários, além do 6-1 sonoro no Vasco, né? E a equipe tem tido uma maneira de jogar assim mais clara, tem se tornado mais sólido nesses últimos jogos, né? E o Botafogo, ele tem um time muito forte, que está incorporando uma equipe sólida, né? E acredito que possa ir longe, embora jogue contra o Palmeiras, que o adversário sabe que é muito complicado, né? E vai decidir lá em São Paulo, né? E o Fluminense, eu acho que é uma equipe que corre por fora, mas ainda assim pode sim fazer uma boa temporada. É o atual campeão, Atualmente, né? exatamente, atualmente está no Z4 do Brasileirão, mas creio que possa se recuperar, porque tem jogadores muito experientes e bons, né? Então nunca dá para descartar o Fluminense. E o Vasco, infelizmente, eu acredito que o Vasco ele vai brigar lá embaixo na tabela novamente, tá com um técnico novo, né? O Álvaro Pacheco, que veio do Vitória de Guimarães, fez uma boa campanha lá, né? Um técnico interessante da escola portuguesa, a escola portuguesa de técnico a gente sabe que é muito forte, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Então, para resumir, é isso. Creio que Flamengo e Botafogo sejam todos os cariocas que possam fazer sucesso na temporada. O Fluminense corre por fora, né? Nunca dá para descartar. E o Vasco, creio que vai brigar novamente contra o rebaixamento ou até pegar uma Sul-Americana com a equipe que tem. Agora a gente não sabe, né? Vai ter a janela aí, a próxima janela de reforço, de contratações. Pode ser que contrate novos jogadores, né? E brigue mais lá em cima. Mas no momento, o panorama que eu enxergo para esses clubes é esse.
Olha, Lucas, olha, Felipe, meu raciocínio corre bem na linha do que o Felipe falou, que acho que em questão de favoritismo, eu acho que o Flamengo, ele é o clube carioca, assim, favorito a conquistar um título, né? Se a gente for fazer uma projeção rasa, e o Flamengo, ele está se tornando um time sólido e eficiente. Ele conseguiu consertar a defesa, né? E agora o Tite está tentando alternativas de fazer do meio campo para frente o time produzir. E o time, com a capacidade técnica que tem, os jogadores de frente, você ter uma defesa sólida já é meio caminho andar. Agora, o Fluminense, eu vejo ele correndo por fora por algumas ressalvas, né? Porque o Fluminense já tem um time veterano, né? Tem jogadores ali já com bastante idade, e são jogadores que tecnicamente não deixam a desejar, mas a questão física, né, a questão da intensidade, acaba comprometendo um pouco. O Fluminense era um momento de oxigenar o elenco, rejuvenescer, encaixar algumas peças ali, renovar o pulmão desse time, né, e deixar ali alguns jogadores mais experientes assim de maneira pontual. O Fluminense pode sim se reorganizar dentro dessa temporada, mas a princípio eu digo que o Fluminense é mais um time para Copas, né, para esses jogos eliminatórios, né, saber jogar. E para pontos corridos, eu acho que o Fluminense no brasileiro ele não vai ser um postulante ali a título, ele vai ficar pelo meio do caminho. Mas nas Copas eu vejo o Fluminense sim, com bastante força. E com relação ao Botafogo, o Botafogo vem se organizando, né, o Botafogo vai dando sinais de reação e na mão do Arthur Jorge está mostrando muita capacidade, um time que cada vez mais está se encorpando, aproveitou bem a sequência inicial, com times em tese mais tranquilos, mas ele aproveitou isso ali para somar pontos, independente de rendimento, e agora a gente está vendo o Botafogo já com uma cara. Né? A gente já sabe como o Botafogo joga, a gente já está vendo as peças ali se encaixando, né? O Júnior Santos fazendo uma temporada excepcional, e eu acho que é por aí. Agora o Vasco, por último, né? O Vasco vai precisar da janela no meio do ano aí para se reorganizar, fazer uma correção de rota. Porque para um técnico já estrear com um placar desse de 6-1 já compromete muito o trabalho. Né? Por mais que ele tenha feito um bom trabalho no Vitória de Guimarães de Portugal, mas já estrear com uma goleada cachapante de 6-1 já compromete muita coisa. Então o Vasco vai ter que fazer uma correção de rota aí nesse meio do ano, né? Contratar jogadores ali que mudem o patamar técnico da equipe e que se encaixem no perfil de jogo do Álvaro Pacheco, né? Principalmente conseguir aliar uma coisa a outra ali para o Vasco fazer uma boa temporada. Mas eu ainda não vou decretar o Vasco ali como um candidato a rebaixamento, não. Acho que essa janela no meio do ano a gente vai poder ter um prognóstico melhor sobre isso. Bom, Roberto, sobre o Botafogo que você falou do Arthur Jorge, né? O trabalho dele, para mim, é uma grata surpresa, né? Porque eu lembro muito bem quando ele chegou no Botafogo, ele implementou um esquema de 4-2-4, né? O esquema não funcionou muito bem na equipe, né? 4 atacantes e pouca gente no meio para criar, né? Então, eu confesso que eu fiquei meio pessimista por causa disso, mas ele acertou o time, né? E principalmente ele acertou o psicológico da equipe também, né? O Botafogo ele estava muito preso em 2023 por ter aberto aquela vantagem, né? Diante do segundo colocado, ter perdido o título. O Botafogo tinha essa ferida, né? Até esse ano, até alguns jogos desse ano, né? Ainda tomando gols no final, mas o Arthur Jorge chegou, arrumou a casa, uma equipe muito boa, muito sólida, muito equilibrada e que acredito que possa sim fazer entrar para brigar pelo título até nas competições que for disputar, né? E com relação ao Flamengo, né? Como a gente diz, a melhor equipe da América do Sul, né? Para muitos, para mim também, eu também tenho essa opinião, a melhor equipe da América do Sul. Tem o Pedro, que é o artilheiro do ano, né, no Brasil, tem 20 gols. E, porém, vai ser difícil, né? O sorteio da Libertadores saiu e o Flamengo vai jogar contra o Bolívar novamente, como foi na fase de grupos. E a gente sabe que jogar na altitude, né, na Bolívia, é muito complicado. O Flamengo vai decidir lá, né? O primeiro jogo, creio que o Flamengo tem que fazer uma ótima vantagem, né? No mínimo, para mim,
2 ou 3-0, com uma vantagem confortável para poder decidir com tranquilidade da Bolívia, né? Mas, como foi dito, mesmo assim, acredito que o Flamengo possa entrar para brigar pelo título da Libertadores, não só da Libertadores, qualquer campeonato que disputar. Perfeito, pessoal. Então, com essas duas opiniões incríveis, a gente termina aqui mais um episódio do nosso podcast Estácio Madu News. Você que ainda não segue a gente, aproveite para estar seguindo, ativa o sininho, ligue todas as notificações possíveis que você puder. Eu agradeço aqui ao Roberto. Obrigado, Lucas. Sempre um prazer estar aqui no Estácio Madu News para a gente falar bastante aí de futebol. Valeu, Roberto. E eu agradeço também ao Felipe. Obrigado, Lucas. Obrigado, Roberto, pela oportunidade. Vamos torcer aí para os cariocas fazerem bonito nessa temporada. Acredito muito neles. E é isso, que a gente chegue no final da temporada e a gente veja que a gente acertou os prognósticos, né? Valeu, pessoal. Obrigado e fiquem ligados nos próximos. Tchau, tchau.